Bom dia, rapaziada. Se você acompanha o canal aqui já há algum tempo, você sabe que eu gosto bastante de forjar machados. E não só machados, você provavelmente também já me viu forjar alguns tomahawks diferentes. Eu já forjei tomahawks caldeados, ou seja, dobrando uma barra no meio e inserindo um pedaço de aço carbono para ser o fio. Eu também já forjei um tomahawk usando cravo de ferrovia. Eu vou deixar o link para a playlist com forjamento desses tomahawks e machados também no card na descrição. Agora, ao fim desse vídeo, você pode clicar nessa playlist, porque se você curtir esse conteúdo, você provavelmente vai curtir os outros também. Mas apesar de já ter feito vários machados aqui no canal, eu acho que eu nunca forjei um tomahawk de forma de fato tradicional. E com tradicional eu quero dizer forjado até o seu formato final, né? Naturalmente a maioria desse modelo de tomahawk era forjado com canos velhos de carabinas ou de espingardas. É por isso que inclusive geralmente eles tinham no contrafio um cachimbo e não uma peça maciça de aço, porque né, o cano já é oco, então era muito mais fácil forjar um cachimbo. Mas eu imagino que um cachimbo vai ser bem menos útil do que um martelo, caso o comprador desse machado leve ele de fato para acampar. Por isso eu vou deixar o forjamento do cachimbo para outro dia. Inclusive comenta aí embaixo se você quer me ver de fato forjar um tomahawk desse com um cachimbo. Eu não acho que é tão difícil assim fazer esse tipo de forjamento, e eu acho que ia ser algo bem diferente para mostrar para vocês, que eu duvido muito que tenha aqui no YouTube brasileiro, né? Mas vamos lá. Algo que eu esqueci de falar, mas que vocês provavelmente já sabem porque tá no título do vídeo. Esse tomahawk tá sendo forjado usando um pedacinho de ponteiro de britadeira. Eu tenho bastante deles por aqui. E é um aço muito bom para machados, porque ele é um aço de médio carbono. Então ele tem uma resistência a impacto muito legal. Eu faço muitas ferramentas para forjamento mesmo aqui com eles. E o primeiro passo foi isolar o material que eu vou usar para o martelo desse tomahawk. Para isso eu usei uma guilhotina no meu martelete, depois eu alinhei tudo bem alinhadinho e parti para a furação do olhal. Para isso eu estou usando, claro, um furador de olhal. E nesse funcionamento do olhal eu tentei distorcer o mínimo possível o formato da barra. Por quê? É muito natural que quando você vai puncionar o olhal de qualquer ferramenta, a porção que você está puncionando fique um pouco mais estreita. Isso é esteticamente muito ruim. No fim das contas a ferramenta fica feia e você precisa corrigir isso a longo prazo. E por esse motivo também eu tentei esticar e espichar o máximo possível as bochechas do meu tomahawk. Por mais que tomahawks em geral não precisem ter uma bochecha muito larga, por causa desse afundo muito natural do funcionamento, essas coisas acabaram se balanceando muito bem e o formato das bochechas ficou bem bonito comparado com o formato do resto do machado. E algo bom dos tomahawks é que eles costumam ter olhares bem grandes, redondos e grandes, porque o cabo entra por cima geralmente. Então você precisa ter um olhar maior para que você tenha um cabo de diâmetro confortável, né? Diâmetro suficientemente confortável. Isso quer dizer que provavelmente durante o forjamento você vai ter várias oportunidades para espichar um pouco mais essas bochechas até elas terem de fato as dimensões que você quer. E a partir desse momento, senhores, vocês vão ver que eu tô praticamente indo e voltando, alternando entre dar formato interno ao olhal e forjar o isolamento entre o material do olhal e o material da lâmina. Para isso eu tô usando de novo uma ferramenta de guilhotina, dessa vez uma ferramenta de guilhotina um pouco maior, com raios maiores. E eu também tô usando essa ferramentinha de pena aí para dar formato na parte inferior do machado, principalmente para definir essas transições, que vai facilitar muito o forjamento do formato final. Essa ferramenta de pena é basicamente uma barra de 16 mm de aço de médio carbono com um cabinho de aço soldado para manipulação. E aí vocês estão vendo, pessoal, que com essas transições já forjadas eu tô basicamente espichando a lâmina do tomahawk. A parte boa é que tomahawks costumam ter as lâminas bem finas, então por mais que eu não tenha lá tanto material assim, eu consigo ir esticando e esticando e esticando até o tomahawk ter um formato que eu acho bonito. E como eles também não costumam ter muita área de fio, eu sempre posso forjar a parte inferior do fio para que ele ganhe mais comprimento. Digo, o tomahawk ganhe mais comprimento, né? Em detrimento de comprimento de fio em si. Essas terminologias acabam sendo um pouco confusas, mas enfim. Nesse clipe aí vocês estão me vendo forjar o formato final do olhar do meu tomahawk. Até esse momento eu tava espichando ele basicamente usando o meu formato de olhar para marretas, que é muito mais retangular do que ele é redondo, mas conforme ele vai alargando ele também vai arredondando um pouquinho mais. E eu só usei ele até ele conseguir de fato encaixar esse formador aí que eu usei, que é o meu formador específico para tomahawks. Ele é meio redondo com um pouquinho de afinamento na parte frontal, perfeito para esse tipo de machado. E com isso finalizado, senhores, o forjamento do formato do tomahawk está praticamente finalizado. Eu só vou ter que aquecer ele algumas vezes, por mais que não é uma temperatura muito alta, porque eu vou ter que alinhar tudo muito direitinho agora. Esse é um dos ônus de conseguir forjar essas ferramentas até um formato tão próximo do final. No fim das contas, eu não tenho material suficiente para alinhar as coisas na usinagem, então eu tenho que forjar praticamente perfeito mesmo. O bônus é que a usinagem desse tipo de ferramenta é muito rápida. Com uma lixa bem grossa, eu só vou ter que usinar essa aqui por provavelmente uns 2 minutinhos e ele tá pronto.
E para acelerar ainda mais a usinagem, eu vou fazer o que nós costumamos chamar de recozimento nessa ferramenta. Recozimento é basicamente deixar a ferramenta resfriar o mais devagar possível. Existe uma parametrização melhor para a velocidade de resfriamento, mas já que eu não tenho como controlar isso também, eu só deixo resfriar o mais lentamente possível, esquentando o Tomahawk dentro da minha forja e simplesmente desligando ela. A forja é muito bem isolada termicamente, o que quer dizer que a temperatura lá de dentro tende a não vazar. Isso quer dizer que ela vai permanecer quente por bastante tempo, fazendo com que o aço dentro dela também fique quente por bastante tempo, em outras palavras, resfriando muito lentamente. Isso quer dizer, pessoal, que esse aço macio é muito fácil de cortar, por isso eu nem vi a necessidade de usar uma lixa nova. Eu tô usando uma Bora 7 grãos 50, muito, mas muito gasta mesmo, até porque essa ferramenta foi forjada, então ela tem carepa, e carepa agride muito lixas novas. Lixas antigas geralmente conseguem aguentar esse rojão melhor. Mas acabou que eu usei essa lixa na usinagem total do machado porque tinha pouquíssimo material para retirar de um aço muito macio, né? Com a minha mesa flat na lixadeira, eu só retirei o excesso de material no fio e também o excesso de material na parte superior do Tomahawk, para que ele ficasse mais reto. E usando os roletes da própria lixadeira, eu limpei um pouco a transição entre o olhar e a lâmina. Mas como vocês podem ver aí, foi bem rapidinho, tinha pouquíssimo material. Depois disso, eu troquei a minha mesa flat pelo dispositivo de roletes e eu usei eles para basicamente usinar uma transiçãozinha inferior do Tomahawk, para que ela ficasse mais bonita, e também para usinar a transição entre o olhar e o martelo. Essa parte foi a única parte que eu de fato retirei mais material, porque eu queria deixar ele um pouco mais sofisticado, um pouco mais bem facetado, por assim dizer. E foi assim que o Tomahawk ficou pós-usinagem, pessoal. Dá pra ver que eu realmente tirei pouquíssimo material, ele tá praticamente igual à pré-usinagem pós-forjamento. E eu tô bem feliz com esse resultado, pessoal. Os inscritos mais antigos aqui do canal já sabem que eu gosto muito de forjar as ferramentas até praticamente o formato final. Eu não gosto de ter que usinar muito, tanto porque eu não gosto de usinar, de fato, quanto porque eu acho que forjar o mais próximo possível do formato final é uma demonstração de qualidade, é uma demonstração de habilidade do forjador. E é por isso também, inclusive, que eu não gosto de fazer meu logo por eletrocorrosão ou laser. Eu gosto também de cunhar ela, de carimbar. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois de cunhar meu logo, eu parti pro tratamento térmico. Eu fiz 2 ciclos de normalização e depois fiz a têmpera em água. Em água porque eu acredito que esse Tomahawk é feito com ácido de médio carbono, então ele responde melhor a têmpera em água. E depois disso eu fiz um revenimento diferencial. Isso quer dizer que eu esquentei bem mais as bochechas do Tomahawk do que o seu fio e o seu martelo. A bochecha eu deixei esquentar até praticamente perder a têmpera, ela ficou bem macia mesmo. E ela precisa ser macia porque ela é fina. Se ela for muito fina e muito dura, ela não vai ter resistência a impacto, então ela pode acabar trincando no olhar mesmo. Enquanto isso, eu deixei o fio e o martelo só numa cozinha de palha mesmo. Essa cor de palha quer dizer que o aço continua duro, o que quer dizer que o meu Tomahawk vai ter muita resistência de fio, muita retenção de fio. Assim como o seu martelo vai ser duro o suficiente de modo que ele não deforme com facilidade, que é o que você espera de um martelo, né? Mas enfim, pessoal, vocês estão vendo aí que o cabo ficou perfeito e muito bem encaixado. Eu fiz uma cunhazinha de roxinho para esse cabo por motivos estéticos, e pelo fato de ter feito essa cunha, eu vou, depois de encaixar o Tomahawk no seu cabo, colocar ele dentro de um balde com óleo mineral. Eu tenho feito isso em todas as minhas ferramentas com cabo. Eu faço isso porque esse óleo mineral é muito fino, é óleo mineral para tábua de corte, e isso quer dizer que a madeira acaba absorvendo ele muito bem. Quando ela absorve, ela incha, então esse encaixe acaba ficando ainda mais justo, ainda mais apertado. Eu tenho feito isso com todas as minhas ferramentas de cabo, como vocês podem ver aí. Tem 3 machados e uma marretinha que é minha. E eu tenho percebido um aumento considerável na retenção dessas ferramentas. É natural que, por exemplo, mandando de um estado para outro, onde a umidade do ar é diferente, a madeira acabe trabalhando, né? É o termo que nós usamos. Ela acabe contraindo ou expandindo, e isso atrapalha a fixação dos cabos. Depois que eu comecei a fazer isso com o óleo mineral, acabou que a retenção dos meus cabos ficou bem melhor, e os meus clientes certamente agradecem. Mas enfim, pessoal, foi assim que o Tomahawk ficou. Eu acho que ele ficou lindo, 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 excelente. Depois do revenimento, eu só poli o fio e também o martelo, no caso, a face do martelo. As laterais eu deixei essa coloração azulada que eu achei sensacional de bonita. E o cabo ficou muito bem encaixado, muito bem preso, apesar de muito simples. E esse é um dos motivos pelo qual eu acho que o Tomahawk é uma das melhores ferramentas para camping e sobrevivência. Caso o cabo dele acabe quebrando, é muito fácil de repor. Qualquer galho verde com um pouquinho de modificação entra por cima do olhar do Tomahawk e ele tá pronto para mais serviço. Mas enfim, senhores, checa o link no card na descrição. Por hoje é só, valeu!